não está ali jejuando, a nossa casa ela começa a se desfalecer, né? E essa palavra, quando a gente pensa em florescer, o que vem à sua cabeça? Vocês podem gritar daí. Peraí, uma de cada vez. Na minha, vou começar aqui e vocês terminam aí. Na minha, ela vem remeter uma outra palavra, que é a palavra do tempo. Então, como inicia-se essa semana primavera, a gente pensou nesse culto de mulheres para mesmo mostrar para vocês o tempo de florescer na vida de vocês. É uma nova estação, é um recomeço, né? E para vocês, o que é essa palavra florescer? Só quero um exemplo. Quem vai falar? Muitos frutos. Florescer faz parte de um processo e de um tempo. E esse tempo é um estágio avançado. Existe o tempo certo para florescer, como também existe o tempo certo para todas as coisas. E isso está em Eclesiastes 3, 1, 8. Quem trouxe a palavra, pode abrir. Amém? Eclesiastes 3, 1, 8. Glória a Deus, aleluia. Que há um tempo para tudo debaixo do céu, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Glória a Jesus. Só que esse tempo, ele não tem nada a ver com o entendimento do tempo que é do nosso dia a dia hoje que nós temos. Ele é um tempo humano, ele nos fadiga, ele nos cansa, que ele nos deixa ansioso e muito, ficamos atrapalhados muitas vezes com esse tempo, porque se a gente notar antes, o tempo passava devagar. Hoje a gente piscou, a gente já está em outubro. A gente já vai estar no ano de 2022. Então está passando muito rápido. Esse tempo que é mencionado na palavra de Deus, ele é conhecido como Kairos. O Kairos está debaixo da vontade de Deus. Ele cumpre os desígnios do Pai e está ligado às promessas de Deus para nós, e principalmente para os nossos filhos. No Kairos de Deus temos a certeza de que tudo que Deus disse a meu respeito, a seu respeito, há de se cumprir. E a vontade de Deus é o que eu e você floresça daqui para frente. Amém? Amém. Em Salmos 92, 12, 14, diz assim: os justos, mas vou mudar um pouquinho, as justas florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro de Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão no atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Temos o exemplo da nossa irmã, a mãe da Dona Alice. Deus tem para nós planos excelentes, como o Pai amoroso que Ele é, visando nosso desenvolvimento, crescimento, maturidade e capacitação. Tudo para que possamos realizar boas obras e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossos amigos, no trabalho, na igreja. Aquela irmãzinha que às vezes está desanimada. Então que a gente se aconchegue a ela, vamos conversar e abençoar ela naquele dia.
O Senhor quer que sejamos instrumentos úteis e, como filhas, devemos ter o desejo de participar ativamente da sua família, que a sua família é a igreja. É isso que vai nos trazer satisfação em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e pessoal. Porque hoje se dizem aí que a maior doença é a depressão. A depressão, ela é uma parte de espiritualidade, é algo que falta ali para aquela pessoa, né? Então, às vezes a gente tem que entender que a pessoa está no vazio. E qual vazio é esse? Então, trazer ela para perto. Quando entendemos que somos e temos o temor do Senhor, somos como um cedro de líbano, uma árvore forte, que tem as raízes profundas e está bem firme. Nesta noite, quero trazer para você uma palavra de esperança, para que vocês se sintam e se sentem desesperançadas, uma palavra de conforto. E você que durante esse ano, vamos dizer de 2020 até agora, porque a gente viveu uma grande pandemia, a gente sofreu muitas tribulações, muitas perdas irreparáveis. Eu tive perdas irreparáveis, não foi pelo Covid, mas é outra doença também, igual o câncer, que ela extermina a sua família, né? Ela leva pessoas queridas. E essa palavra do tempo de florescer é o que Deus está dizendo para a gente, é um tempo de um novo começo, é um tempo de florescer. Então, que esses 2 anos que a gente passou atribulado, com muitas perdas, a gente ficou longe da casa do Senhor, que seja esse novo tempo, esse novo recomeço. A gente está findando já o ano de 2022, faltam 3 meses, que começa a partir de hoje, você a florescer na casa do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra é para você que no ano também andou afastado dos caminhos do Senhor, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, para você vir ou não, porém, Ele te dá o dom. E cada uma de nós, querendo ou não, temos um dom, seja de pregar, seja de dançar, seja de cantar, seja até de limpar a igreja. Mas Deus te dá o dom, Ele quer que você trabalhe na obra dele. Deus está dizendo que é um tempo de um novo recomeço, e esse tempo é o tempo de florescer. Que essa palavra que você anseia mais de Deus, Deus diz que é o tempo de florescer. Deus já nos deu tudo o que precisamos para o nosso crescimento saudável. Ele nos enviou o seu Filho amado em figura humana. Ele nasceu, teve o seu nascimento, ele nasceu numa manjedoura, o mais simples possível, trouxe sua grande luz para cá, para a terra. E aqueles que estavam em trevas, ele trouxe propósitos e cumpriu, e entregou na sua morte na cruz, entregou a sua vida para cada um de nós. Nos encheu com o seu Espírito Santo, nos deixou a sua palavra e os princípios do seu reino. Temos tudo nas mãos para florescer e cumprir a vontade de Deus. Mas ainda assim existe uma parte que cabe a nós, apenas a nós. Porque Deus, Ele bate, mas Ele só entra se você abrir. Ele não entra forçado. Ele entra se você abrir a porta para Ele no seu coração. E simplesmente a gente se preocupa com tudo. O que queremos, o que precisamos, mas podemos escolher ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele quer. E glorificar o seu nome e muitas pessoas serem alcançadas. Uma árvore saudável que floresce e dá muitos frutos tem algumas características que podem se aplicar à nossa vida. Então eu vou falar para vocês algumas características. Tem umas que são ótimas, outras dolorosas, né? Mas são processos que o Senhor faz a gente passar, para que lá na frente a gente possa entender todo o processo do Senhor na nossa vida, todo o processo de luta para que venha uma vitória. A primeira característica são raízes fortes e profundas. Nós precisamos ter raízes fortes e profundas. Uma árvore, ela não pode ser de tempos em tempos transplantada. Se ela for plantada aqui, depois ela vai ser transportada para cá, ela não pode, porque ela enfraquece.
sua raiz. E assim somos nós. Se hoje a gente está aqui, não, hoje eu não quero mais, me magoei com o pastor, magoei com a irmã que não me fala bom dia, quero ir embora. Você vai acabar morrendo espiritualmente. Né? É como a raiz, suas raízes não se formam completamente se você é transportado de lugares a lugares. Já viu plantas? Às vezes você muda ela de lugar, ela fica murchinha. Aí você põe ela no lugar que ela estava, ela volta a ficar verdinha, a florescer. Por quê? Porque ela não está igual a raiz, ela não está completamente aprofundada. Então, se você extrai ela toda vez, ela não firma. E isso acontece com a gente. Se não tivermos raízes profundas, dificilmente conseguimos prosseguir. Isso significa ter laços de aliança e relacionamentos firmes onde estamos, a nossa igreja, os nossos líderes e pastores, e com as nossas irmãs, que ajudam na caminhada em Cristo. Porque, irmãs, a gente não é nada sozinha. A gente tem sempre que ter o seu sirineu. Hoje eu tenho meu sirineu, mas já fui sirineu de alguém, para que eu alcançasse e estivesse na presença do Senhor. No último batismo em novembro, meus filhos batizaram. E a minha tia não era batizada ainda. E através da vida deles, na hora que eles mergulharam, ela sentiu no coração de ser batizada. Então, Deus moveu, porque até o último segundo, ela não queria. Mas só que Deus ali com o seu Espírito Santo, Ele move tudo. Tira as coisas do lugar, para que haja a vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor seja cumprida. Não importa se você batizou aqui, mas você congrega lá. Deus quer você na casa dele, na presença dele. Porque você pode ser batizada, você pode ser diaconisa, você pode ser missionária, você pode ser pastora, mas se você não estiver em comunhão na casa do Senhor, você vai se desvinculando, você vai perdendo o foco, porque outras coisas vão te chamando a atenção, outras coisas vão falando para você ir e você começa a se afastar da presença. Quando você vê, você está longe de Deus. E tem pessoas que acham que isso é normal. E não é porque eu não preciso ir na igreja para mim sentir o Senhor. Eu não preciso ir na igreja para mim ter comunhão. Claro que você precisa. Você precisa estar aqui. Porque é aqui que você vai se entregar 100% ao Senhor. Porque lá fora você é disperso. Você fica disperso. Né? Uma pessoa sem raiz, ela não tem força para frutificar, para florescer. Você precisa estar perto, precisa fincar suas raízes na comunidade cristã. E hoje, cada um de vocês que andem junto conosco, né? Igual eu sempre falo com a pastora, eu estou em missões, mas sempre estou em alguma coisa diferente. Estou em mulheres, em crianças, né? Mas é porque assim, a igreja ela pede, tipo assim, a parte de missões não é minha. Eu estou à frente, mas é para todas. Amém. Para a gente ir. Né? Mulheres, a pastora está à frente, mas não é para ela só, para todas. Então, se passa lá a luz brilhar, fala, estou aqui, eis-me aqui, vem aqui, Senhor, estou aqui, deixa eu trabalhar na sua obra. Vou te falar sobre isso, de eis-me aqui. Uma vez, quando eu congregava em outra igreja, eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Desde esse dia, minha vida, ela não é mais conforme eu quero, conforme o Senhor quer. Falo isso porque uma vez eu orei para o Senhor que eu queria arrumar um serviço no hospital. O primeiro hospital que eu fui trabalhar. E lá só pegava pessoas com experiência acima de 6 meses, eu tinha acabado de me formar, era só cuidadora por enquanto. Fui na cara e coragem, mandei meu currículo, me chamaram para a prova. Não tinha o meu 40 ainda. Quando me chamaram e falaram que preciso do seu 40 até sexta, eu falei, não vai dar. Trabalhei uma semana esperando meu 40 ativar e fiquei lá 3 anos. Após
Então não murmurem. Se a bênção está demorando para chegar, não murmurem, porque ela vai vir. E ela, quando ela vem com dupla honra. Amém? Nossa segunda característica é a importância do alimento. Uma árvore como o cedro só resiste porque busca alimento e água na profundidade do solo. Uma planta se apropria de todos os benefícios dos nutrientes vindos da água abundante e de um solo fértil. E são as raízes profundas que fazem esse trabalho. A gente vem na igreja uma vez por semana, igual eu falo por mim, porque o meu trabalho direto, eu acabo vindo uma vez por semana. Mas quando estou aqui, eu busco no mais profundo do Senhor. Para quê? Para me levantar durante a semana. Eu acredito que muitos não sabem, eu peguei Covid em agosto. Eu falo, por isso que eu falo que é tudo o tempo de Deus. Trabalhei na Covid, no outro hospital, com pessoas de Covid, não fui contaminada durante 2 anos. Quando foi agora, em agosto, eu fui contaminada. E eu tenho bronquite asmática, tudo. Eu acho que se eu tivesse pego do jeito que eu peguei agora em agosto, eu não resistiria. E para ajudar, ele me deixou com uma sequela. Agora, ele atrofiou minha tireoide. E não vai ser por isso que eu vou parar. Minha voz aí não é mais a mesma. Ela é rouca. E ela não é assim. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar do amor de Deus. Amém? Amém. Como mulheres, além de estarmos enraizadas onde estamos, precisamos ser alimentadas e fortalecidas. Isso só acontece quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, superando a preguiça, a frieza, a incredulidade e a superficialidade. A preguiça que diz é porque às vezes, eu estou cansada. Gente, a Flávia está ali. Ela me vê muito nos plantões aí da vida. Mas hoje ainda não dormi direito. Trabalhei à noite. Estou aqui, vim, decorei a igreja, tudo. Então, se eu mostrar para o meu corpo que eu estou cansada, ele vai falar, deita e dorme. Não precisa fazer. Mas é algo que me impulsionaria mais. E além. É o quê? Vim. Por mais que seja simples, mas vim arrumar a casa do Senhor, preparar a palavra para vocês, a gente combinar de trazer uma mesa farta. Então, tem momento que às vezes a gente fica desanimada, mas Deus, você fala, Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá forças, porque eu tenho que ir além, eu tenho que ir muito além, porque tem muitas pessoas ainda precisando ouvir do Senhor. Amém? E em Jeremias 29:3 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, quando a gente ajoelhar, pedir de todo o coração para o Senhor, ali Ele estará ouvindo, nos abençoando, nos trazendo paz, nos trazendo força, coragem, discernimento. E para florescer, precisamos de nos alimentar de verdade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, porém ela foi ali juntamente com o Espírito Santo, junto com homens. Então, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Deus, às vezes, na mesma palavra, Ele vai falar comigo de uma forma e com você de outra forma. Ele não vai, tipo assim, essa palavra para todas. Não, Ele vai tocar no coração de cada um de uma forma diferente, com um mover diferente. E se você deixar Deus falar no seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. Você vai entender que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela nos dá vida, nos fortalece. Não basta você cuidar só apenas do corpo. Hoje a gente está todo mundo bonito, todas lindas, Mas não basta a gente cuidar só daqui, a gente tem que cuidar aqui dentro primeiro, porque é daqui que florescerá para fora. Vai mostrar o seu brilho, A terceira característica é suportar as podas doloridas. E essa é a parte assim, não é tão boa, porque às vezes Deus vai querer podar você uma coisinha, vai querer podar você outra coisinha, e são
vezes a gente não quer largar. São coisas que às vezes pra gente já virou aquele precioso, aquela pérola preciosa que a gente quer escutar. Então, a poda, ela significa cortar o que não serve mais na planta ou na árvore, o que está sugando a sua força, o que está sugando a sua força espiritual. Não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais. Se alguém pede oração para mim, eu não consigo mais orar por aquela pessoa. Né? Eu acho que muitos passam por isso, eu passo, ora por mim por causa disso, ora por mim por causa daquilo. Então a gente vai colocando em oração aquelas pessoas, porém a gente também tem que tomar cuidado. Porque às vezes quando tem pessoas que são bem sobrecarregadas e pedem oração para a gente tem que estar ali protegida, porque aquilo ali puxa a nossa força vital. A gente tem que estar em constante oração, falando para o Senhor nos guardar, primeiramente, e assim a gente orar pelas pessoas, né? Apesar de significar cortar galhos inteiros de uma árvore, a poda fortalece-nos as condições para crescer mais saudável e florescer. Deus deseja fazer o mesmo comigo e com você, né? Com cada uma de nós. Ele quer tirar tudo que atrapalha o nosso crescimento e a produção de bons frutos, o pecado, os velhos hábitos e tudo que faz fazer parte da vida sem Cristo. Essa, na maioria das vezes, é um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Às vezes Deus ele começa a podar, como eu falei para vocês, de coisinhas. Às vezes vocês acham assim, se eu for em tal lugar, não vai ter problema, porque eu não vou me envolver. Mas a gente está ali num terreno diferente. A gente não sabe o que tem ali, né? Então Deus ele começa a te podar. Já viu, situações que às vezes a gente está assim, igual eu vou falar a situação para vocês de hoje, que eu ia fazer um freelance com uma colega minha, e ela falou, 1h da tarde, onde eu comecei a orar. Falei, Senhor amado, se for para mim na tua casa amanhã, na tua presença, levar a tua palavra, que alguém cubra esse lugar do freelance, e eu não preciso ir, né? E aqui eu estou. Então, foi a vontade do Senhor, né? Então, Deus, ele sabe onde ele pode te podar. E essa poda, às vezes, dói demais. Às vezes, ela é tão dolorida, ou aquele galho está tão afincado, que ela dói. Daí a gente começa a pensar assim, para que eu vou na igreja? Em vez de eu ser feliz, só choro. Em vez disso, só choro. Não é porque Deus, ele está cuidando. Ele está podando para nós sermos frutos, flores maravilhosas para Ele. Em Hebreus 12:11 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então é isso que Deus quer da gente. Quer frutos, Ele quer, além de frutos, Ele quer raízes. Deus quer raízes fortalecidas, afincadas nele. Porque tem uma palavra de João que diz, né, da árvore. Quando estamos entrelaçados na árvore que é o Senhor, temos vida. Quando saímos dela, a gente morre. Né? Então existem momentos em que nada acontece como queríamos. Passamos por momentos áridos, por frustrações e todas as portas parecem se fechar. Quando parece esse momento, principalmente de portas fechadas, é o momento que a gente mais se frustra. A gente fala, Senhor, eu estou ali pelejando, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou na sua casa, eu estou servindo, mas nada acontece. Mas não é o momento. É o momento de Deus. É o tempo de Deus. Ele vai te podar. Ele vai fazer você florescer. Dar frutos para te abençoar. Amém? Nessa situação que a nossa fé é provada. Muitas vezes ficamos sem saber como orar, como continuar devido à ansiedade de tentar nos impedir. De tentar a gente avançar. Porque é
os seus processos. Deus, Ele vai te dar a sua bênção na hora certa. Né? Às vezes a gente passa uns desertos tão difíceis, mas e tem gente que fala assim, como você consegue passar esse deserto sendo que você está na igreja? Tipo, elas nos apontam o dedo. Como você consegue passar por todo esse problema sendo que você serve um Deus que é o dono do ouro, da prata? Se vocês pregam, não é? Assim falam pra gente. Mas nós não temos Deus pelo que Ele tem, mas nós adoramos, glorificamos ao Senhor pelo que Ele é. Mesmo que Ele não nos desse nada, só o ar que respiramos já é um presente. Só a cada manhã você poder levantar já é um presente do Senhor da sua vida. Não se prenda às circunstâncias que a vida nos coloca, pois elas são passageiras, usadas para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Quando somos provadas e perseveramos, nos tornamos aprovadas para vencer qualquer situação e receberemos a nossa recompensa. A Bíblia diz que o Senhor abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra nas nossas mãos. Deuteronômio 28:12. Então, no momento certo, o Senhor estará ali, estendendo as mãos, falando para o anjo, entrega para minha filha amada. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Devemos descansar. Ao seu tempo, Ele, na sua misericórdia, porque Deus, Ele tem misericórdia da gente, porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente é humano. Ele nos ajudará a realizar nossos sonhos e cumprirá toda a sua promessa feita a nós. Nesta nova estação que está se iniciando, ou seja, a primavera, onde novas flores nascem, novos frutos, estejam nascendo, assim é a vontade do Senhor, para que a gente possa dar fruto e glorificar o seu nome. Ele quer fazer de nós ramos e árvores saudáveis, para que a nossa vida abençoe as pessoas e levem a conhecer o seu amor. A palavra nos lembra de que se permanecermos nele, daremos fruto, que é o João 15:5. Então, quando estamos afincados na raiz, que é o Senhor, quando nossos galhos estão ali entrelaçados a Ele, grandes frutos teremos. E eu posso falar, fruto bonito é apedrejado. Porque o feio fica lá no pé, não fica? Alguém quer? Não. Os bonitos, eles querem. Então, nós somos frutos lindos no Senhor. Mas só que, ao mesmo tempo que a gente é lindo, para muitas pessoas é um momento de ataque. E é onde a gente precisa permanecer, precisa estar firmado. E que através dessa palavra, você, eu, venha buscar o Senhor com mais intensidade, que permanecemos na sua presença e então venhamos florescer, além da nossa imaginação, ou muito além do que possamos imaginar. Que possamos estar mesmo entrelaçados ao Senhor. Não é fácil, irmãs. Eu falo isso porque, assim, olha, quando minha mãe faleceu, eu era católica. Aí eu conheci a igreja evangélica e para mim foi muito difícil essa transição. E era tudo junto. Minha mãe tinha falecido de hepatite. Eu não podia ficar perto dela, eu estava grávida, mas mesmo assim insistia. Minha mãe não pôde ir no meu casamento, porque quando eu marquei a data do casamento, ela me internou e minha mãe faleceu um mês depois do meu casamento. Então, só foi eu e meus irmãos, porque meu pai também tinha falecido quando eu era criança. E em nenhum momento, depois que eu conheci verdadeiramente a palavra do Senhor, eu desviei meus caminhos, porque eu sabia que estava no caminho certo. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Amém. Às vezes, não vou falar que teve tempo que eu não desanimei, que teve tempo que eu não queria mais, mas no momento que eu falei,
queria, mas eu paguei um alto preço. Paguei um alto preço de sofrer mesmo, de perdas, né? Igual eu perdi depois de um tempo a minha avó. Quando foi esse ano que eu perdi minha avó, eu falei para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor deseja. Não importa onde, não importa o lugar, que o Senhor use a minha vida. E eu falo isso para vocês, irmãs. Peça ao Senhor o melhor das suas mãos. Fala: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, do jeito, da maneira que o Senhor deseja. Né? Não deixa, ou igual as pessoas falam, mas se você deixar, você é boba, fica servindo o Senhor, você é boba na igreja. Vamos curtir. Não, a minha maior curtição é dentro da casa de Deus. A minha melhor versão é dentro da casa de Deus. Porque daqui eu saio para mostrar lá fora o que eu sou aqui dentro. Porque aqui é só 4 paredes, aqui a gente aprende, mas o nosso ministério está lá fora. Amém? Vou pedir para o pastor só soltar um louvor que eu pedi para ele colocar, e eu vou pedir para as irmãs ficarem de pé. Pastor Luiz. Pastor Luiz. Coloca o louvor da gente, por favor. Vamos ficar com os pés, amém, irmão? Glória a Deus. Aí, beleza. Você apagou isso? Louvado seja o teu nome. Ô, glória. Gente, esse louvor, ele meio que vem só concretizar a palavra. Ele é da Bruna Carla e ele fala: aceite seu chamado. Então, Deus está te chamando. Vem enquanto está. Glória a Deus. Eu estou aqui. Tenho meditado sobre os sonhos e propósitos. Venha enquanto é tempo. Aleluia. O Senhor está na porta, o Senhor está voltando. E Verdade. ele vem quando está dando. Glória a Deus. Porque ele vai nos pegar. Ele vai nos pegar. Então, esse é um louvor que diz: aceite o seu chamado. Às vezes, muitas vezes vai dizer que não, mas é um sim. As irmãs têm esse louvor. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iria dizer. Já cantei tão vazio, já olhei sem querer. Quantas vezes você olhou sem Quantas querer? vezes troquei esse meu não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se esconde.